Então, pessoal, voltando aqui, vamos falar aqui sobre o valor médio esperado, que é o que acontece quando eu tenho uma série de eventos, né? Possíveis eventos. Cada evento ele possui uma probabilidade associada e possui um retorno, né, associado. Então, por exemplo, existe quando você joga na Mega Sena, existe a possibilidade de você ganhar e a possibilidade de você não ganhar a Mega Sena. Então, essa probabilidade vezes o possível retorno, somadas todas as possibilidades, será o valor médio esperado. Então, daqui a pouco nós vamos pensar aqui num exercício onde vocês vão testar esse conceito de uma forma mais eficiente. Então, é importante nós o que fazermos? Quando nós temos um ponto onde eu tenho vários eventos, certo? Quando eu tenho vários eventos possíveis, então eu quero, na verdade, traduzir isso num número único. Por quê? Como nós vimos anteriormente, quando eu tenho decisões que eu chamaria de decisões determinísticas, onde eu não tenho nenhum evento associado, ou seja, se eu tomar aquela decisão, eu sei qual será o retorno associado àquela decisão, com certeza. Então, obviamente, dos sistemas aqui, desse exemplo aqui dado, dos 5 sistemas, eu vou escolher aquele que no final me dê o melhor retorno possível. Então, como resolver isso? Né? É simplesmente uma escolha determinística, uma escolha lógica, eu escolho qual que é o melhor resultado. Agora, e no caso aqui do nosso investimento de risco, né? Então, o que eu precisaria ter aqui? Eu precisaria ter na minha árvore de decisão, eu precisaria ter qual é a probabilidade do negócio ter sucesso e como são dois eventos e a soma das probabilidades. Assim nos diz a estatística. A soma das probabilidades deve ser 1, né, ou 100%. Então, se eu, por exemplo, tenho 30% de chance do negócio ter sucesso, eu tenho quantos por cento? Eu tenho 70% de chance do negócio falhar. Então, aqui eu posso fazer algumas perguntas interessantes, né, sobre esse problema do investimento de risco. Então, eu posso ter perguntas, fazer algumas perguntas interessantes. Por exemplo, qual deve ser a probabilidade, né? Qual deve ser a probabilidade de sucesso, a probabilidade mínima de sucesso para que eu invista nesse investimento de risco do meu cunhado? Como é que seria este problema? Então vamos por partes, né? Vamos aqui por partes. Vamos primeiro pensar que nós conhecemos qual é o retorno e conhecemos qual que é a probabilidade associada a este retorno. Então nós vimos anteriormente que, né? Como é o quadro aqui da árvore como seria o quadro para a árvore do negócio de risco? Então, vamos aqui reescrever esta árvore. Vamos reescrever essa árvore lembrando dos valores aqui colocados, certo? Então, vamos lá. Vamos reescrever a árvore. Então, eu tenho aqui, eu invisto e aqui eu não invisto. Se eu não investir, qual que vai ser o meu retorno?
Se eu não investir no negócio de risco e deixar o meu dinheiro no banco, lá na renda fixa, no livre de risco, o meu resultado final será 2.000, né? 2.200 dinheiros, certo? Então, esse será o meu retorno. Agora, se eu investir no negócio de risco, então eu tenho dois eventos, ok? Um evento relacionado ao sucesso, né? Ao sucesso, onde eu tenho uma probabilidade que esse sucesso aconteça. E qual é o retorno? Eu já sei qual que é o retorno, a gente já fez uma estimativa desse retorno. Esse retorno será de 5.000 dinheiros, ok? 5.000 dinheiros. Agora, se o que acontecer aqui for que o negócio, né, não dê o resultado esperado, ou seja, ele falhe, qual vai ser o meu retorno aqui? O meu retorno, como a gente já viu, será 0. Então, como seria o valor médio esperado deste ponto aqui? Se nós vimos pela definição de valor médio esperado, né? Qual que é a definição? Que é a soma, né, das probabilidades vezes os seus respectivos retornos. Então, qual seria o valor médio esperado deste ramozinho aqui, né? Deste ramozinho aqui de eventos? Então, seria como? Seria o valor médio esperado seria igual a quanto? A 5.000 vezes a probabilidade de sucesso mais quanto? 0 vezes a probabilidade de insucesso. Essa probabilidade nós sabemos, né? Ela é 1 menos P, certo? Obviamente, o que acontece? Como o retorno aí é 0, então o nosso valor médio esperado será apenas 5.000 vezes a probabilidade do negócio dar sucesso. Então, supondo, por exemplo, que a probabilidade de sucesso seja 20%, ou seja, 0,2, perdão. Então, qual que seria o valor médio esperado desta árvore? Para uma probabilidade, né, uma probabilidade igual a 0,2. Então, é 0,2 vezes 5.000, né? Isso vai dar quanto? Então, 0,2 vezes 5.000, então o valor médio esperado será de quanto? 50, será de 1.000, certo? Será 1.000, né? Porque 0,2 vezes 5.000 é 1.000. Então eu pergunto a vocês, com esta configuração, vale a pena eu investir no negócio do meu cunhado? Não, porque aqui o valor médio esperado é 1.000 e o retorno esperado para a taxa livre de risco é 2.200. Então, valerá mais a pena eu colocar aqui o meu dinheiro numa poupança, por exemplo. Então, aí respondendo a pergunta, quanto então deveria ser a probabilidade de sucesso para que, né,
para que eu possa investir nesse negócio do meu cunhado. Então, como eu resolvo isso? Então, eu sei que o valor médio esperado, ou seja, 5.000 vezes a probabilidade, tem que ser o quê? Tem que ser maior do que o valor esperado, né, do retorno da taxa livre de risco, ou seja, 2.200. Portanto, o que eu tenho aqui? Portanto, a minha probabilidade tem que ser como? A minha probabilidade tem que ser maior do que 2.200 dividido por 5.000. Ok? Então, se o negócio tiver uma probabilidade maior do que 2.200 dividido por 5.000, então nós teremos o quê? Nós teremos que vale a pena eu investir neste negócio de risco. Aqui fazendo uma conta rápida, né? Fazendo uma conta rápida, nós temos aqui 2.200 dividido por 5.000 é igual a 0,44. Então, a probabilidade para que o negócio vale a pena, a probabilidade mínima para que o negócio vale a pena deve ser, então, P tem que ser maior que 0,44. Esse é um jeito de você analisar, né, um problema como esse. Então, às vezes eu tenho o valor das probabilidades, às vezes eu quero saber qual que deve ser a probabilidade para que valha a pena um determinado retorno. Ou ao contrário, né? Ou ao contrário, eu queira saber qual deve ser o retorno, dada a probabilidade, para que valha a pena eu realizar uma determinada decisão. Então, esse é o caso, por exemplo, de você jogar na loteria, né? Por exemplo, você fazer um jogo da Mega Sena. Então, aqui aí nós poderíamos até usar essa própria árvore, né? Porque podemos colocar aqui o seguinte: se eu não jogar na Mega Sena, qual vai ser o meu retorno? Né? Qual vai ser o meu retorno se eu não jogar na Mega Sena? Então, eu não sei qual vai ser o meu retorno. Qual que deve ser o meu retorno? Ou sei. É zero, né? Porque se eu não joguei, enfim, não tem sentido eu falar como direi? Não tem sentido eu falar em ganho, né? Então é zero. Então aqui seria zero. Se eu jogar na Mega Sena e não ganhar, né? Se eu jogar na Mega Sena, ou melhor, vamos falar assim, se eu jogar na Mega Sena e ganhar, o meu retorno, né, o prêmio da Mega Sena seria o retorno menos o custo do jogo, certo? Este seria o meu retorno final da Mega, né, se eu ganhar na Mega Sena. Ok? É o retorno, é o custo, né? O custo e o prêmio. E se eu perder a Mega Sena, eu vou ter um custo apenas, né? Menos o custo da aposta. Aí a pergunta é a seguinte, então, pergunto a vocês, qual deve ser o prêmio da Mega Sena para que eu consiga, para que não seja um jogo de azar, para que seja um investimento de risco, para que aquele custo que eu tenho no prêmio seja utilizado como se fosse um investimento de risco.
Então, eu vou deixar como exercício, mas é possível vocês verificarem que é possível você encontrar, né, o valor dessa probabilidade de você ganhar na Mega Sena. Então, fazendo aqui novamente o nosso exercício, né? Então, como é que seria aqui? Seria, né, a probabilidade de você ganhar na Mega Sena vezes, perdão, vezes o quê? O retorno, né? Ou seja, o prêmio menos o custo da Mega Sena, da aposta, certo? Mais o quê? A probabilidade de você não ganhar na Mega Sena, que é 1 menos P, vezes quanto? Vezes o quanto você gastou. Certo? Então, essa soma aqui é o valor médio esperado da sua aposta na Mega Sena. Ok? Isso aqui, esse valor médio esperado, tem que ser maior do que quanto? Ele tem que ser maior que zero para que valha a pena eu jogar na Mega Sena. Então, vamos fazer aqui algumas simplificações. Se a gente pensar o seguinte, olha, o prêmio da Mega Sena é muito maior em ordens de grandeza do que o valor da aposta. Por sua vez, a probabilidade P é um número muito menor do que 1. Vocês vão ver que é da ordem de 1 sobre 1 milhão. Então, a conta que vocês vão ter que fazer é a seguinte. Então, eu sei que P, né? Esse P vezes R tem que ser maior do que P tem que ser maior do que, não, é 1 menos P tem que ser maior do que C. Ou seja, o prêmio tem que ser maior do que o custo da aposta dividido pela probabilidade de você ganhar na Mega Sena. Aí vocês vão ver que esses valores são coerentes com o que você observa nos prêmios. E é interessante observar que eles reajustam, em geral, o custo da aposta quando a ocorrência, né, a frequência de prêmios que atinjam esse valor sejam frequentes. Então aqui está um exemplo muito simples, muito singelo, de uma situação, né, de uma decisão que você tome baseado na árvore de decisões. Agora vamos fazer aqui um exercício mais singelo ainda, mais interessante, que seria um exercício aonde eu quero fazer o seguinte, eu quero vou até salvar esse aqui para depois passar para vocês. Eu quero determinar se eu vou sair de guarda-chuva ou não. Então eu quero saber qual que deve ser a probabilidade de chuva para que eu saia de guarda-chuva, né? Para que eu carregue meu guarda-chuva ao sair de casa. Então eu abro um aplicativo, qualquer aplicativo aqui de tempo, vejo aqui no meu celular, né? E vou achar aqui uma probabilidade. Eles, em geral, fornecem essa probabilidade, certo? E aí, com essa probabilidade, eu vou escolher se eu vou sair de guarda-chuva ou não.
Então, como é que ficaria esta árvore, né? Então, vejam, cuidado aqui com as complicações da vida. Eu vou tomar uma decisão. Qual decisão? Vou sair de guarda-chuva, certo? E outra decisão é não saio de guarda-chuva. Não vou carregar meu guarda-chuva. Ok? Certo? Então, levo o guarda-chuva e a outra decisão é não levo. Certo? Muito bem, parabéns. Aí eu penso o seguinte. Bom, se eu tanto levar quanto não levar, existe a possibilidade de chover e não chover. Certo? Existe uma probabilidade de chover e não chover. Então, eu vou ter uma chuva, né? Chove. Vamos lá. Chove. E uma outra possibilidade, certo? É que não chova. Então, não chove. Não chove. Muito bem. Essa situação vai ocorrer aqui embaixo também, né? Vai chover, né? Independente se eu levar ou não levar, pode chover como pode não chover. Certo? Pois bem. Aí eu pergunto para vocês, né? Então, eu já disse a vocês. Então, a chuva, existe uma probabilidade que chova, né? Existe uma probabilidade que chova. E existe uma probabilidade que não chova, que vamos assumir, né? Eventos independentes, 1 menos P. Então, a probabilidade de não chover será de 1 menos P. Pois bem, aí eu pergunto a vocês, qual vai ser o retorno de cada uma dessas situações? Então, aí que entra aquela questão que eu disse a vocês, de você transformar algo que é subjetivo em algo que tenha uma abordagem quantitativa, uma abordagem racional. Para isso que servem as abordagens quantitativas. Muito bem, então o que a gente vai fazer agora? Estabelecer uma escala de retorno aonde eu quantifique essa satisfação em relação a sair com guarda-chuva e chover e não chover. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos analisar aqui, nós temos 4 cenários. Existem 4 cenários. Um cenário onde eu não levo o guarda-chuva e não chove. Um cenário que eu levo o guarda-chuva, ou melhor, que eu não levo o guarda-chuva e chove. Existe o cenário que eu levo o guarda-chuva e chove, e existe o cenário que eu levo o guarda-chuva e não chove. Então são 4 cenários. Aí eu vou pensar assim, qual desses cenários é o pior, qual é o melhor e quais são os intermediários? E vou atribuir, eu poderia atribuir qualquer escala, mas vamos atribuir numa escala de 0 a 100, ok? Aonde eu vou pegar a melhor situação, vou atribuir o maior valor, e a pior situação eu posso atribuir 0 ou um valor baixo. Então, qual que seria? Aqui fica fácil a gente pensar. Qual seria o valor mais interessante aqui? Qual a situação, o cenário mais interessante? Né? Qual que é o cenário mais interessante? É eu não levar o guarda-chuva, né? Eu não levar o guarda-chuva e não chover, né? Então, o meu retorno, eu vou pôr aqui como retorno 100, certo? 100. Aí, se eu não levar, né? E chover é 0, né? 20, é 10, é 50,
né? Aí depende a questão de cada um, né? Se eu posso dizer, olha, eu detesto tomar chuva. Então, o meu pior cenário é eu não levar e chover. Então, eu vou pôr aqui uma, né? Se eu detesto andar de guarda-chuva, se eu detesto andar de guarda-chuva, eu detesto, desculpa, tomar chuva, o meu pior cenário é zero. Então, vou pôr aqui. Não levo e chove. Zero. Agora, eu poderia pensar num outro cenário aqui, aonde eu não me importe tanto né, que não seja nenhuma desgraça. Claro, não é legal você se molhar, mas um cenário que seja oposto. Eu prefiro tomar chuva, então aqui eu poderia pôr uma escala de 30 e colocar aqui uma outra situação, né, onde a pior dos cenários para mim é levar e não chover. Então, se eu levar e não chover, aqui para quem detesta tomar chuva, seria, sei lá, um valor intermediário aí, sei lá. Aí podemos pôr até 30, né, como retorno. E para quem detesta carregar guarda-chuva, esse seria o pior dos retornos. Eu vou pôr 100 aqui. Isso só para a gente ver se os nossos resultados serão coerentes ou não, né? E, né, aí eu vou colocar aqui uma situação que eu diria que é equivalente, né? Se eu levar e chover, né? Claro que essa pessoa que detesta levar guarda-chuva, ela vai dizer assim, puxa, que bom que eu não levei à toa, né? Mas não vamos complicar muito a nossa situação aqui e vamos colocar essa situação como sendo, sei lá, um valor, sei lá, 50, vai. 50 para os dois casos. Esse número pode também variar, tá certo? Esse número pode variar. Eu posso pôr 70, posso. Depende de como eu enxergo esses cenários. Então vamos lá, respondendo a pergunta, né? Então, para quem não, né, para quem não gosta de levar guarda-chuva ou para quem não se importa de tomar chuva, certo? Para quem detesta tomar chuva, então qual que seria, que é o vermelhinho, qual seria então a escolha, né? Então, qual que é o valor médio esperado aqui? Qual que é o valor médio esperado desse evento ligado a não levar? Então, o valor médio esperado será para a situação onde o pior cenário é eu não levar e chover, ou seja, eu tomar chuva, então seria 0 vezes P, né? 0 vezes P, mais 100 vezes 1 menos P. Certo? Então, esse seria o valor médio esperado. Não levando o guarda-chuva, eu não levando o guarda-chuva. E para que eu leve o guarda-chuva, isso tem que ser menor do que o valor médio esperado para eu, o quê? Levar o guarda-chuva, chover e não chover. Certo? Então, como é que ficaria? Então, é P vezes, né? Ou melhor, 50 vezes P, né? Que é o retorno. Opa! É o retorno, né? Aqui o retorno vezes a probabilidade. Então, 50 vezes P mais 30 vezes 1 menos P. Certo?
Aí, o que acontece aqui? Então, fazendo aqui uma conta rápida, eu vou colocar aqui que vou jogar todos os P's para cá, certo? Então ficaria todos os P's. Não, vamos jogar para o outro lado, né? Só para ser coerente com o sinal de menor ou igual. Então aqui ficaria 100, né? 100 menos 30, né? 100 menos 30 daria 70. Então, 70 tem que ser menor ou igual. Menor. Vou jogar menos 100 para cá. Então, menos 100 para cá vira... Menos 100p para cá vira mais 100. Então, 150. 150 menos 30. Então, vai dar 120. 120p. Portanto, a probabilidade, então, tem que ser maior que 70 dividido por 120. Então, essa tem que ser a probabilidade de chuva para quem, né? Para quem não gosta de, né? Para quem não gosta de tomar chuva, carregar o guarda-chuva. Então, 70 dividido por 120 dá 0,58. Então, a probabilidade teria que ser de 58%, no mínimo, para que a pessoa leve o guarda-chuva. Agora, qualquer outra situação? A outra situação é quando a pessoa, né, ela detesta carregar guarda-chuva. Ela não gosta de carregar o guarda-chuva. Então vamos ver o que acontece aqui. Aqui nós vamos ter que aqui nós temos que o valor médio esperado para levar o guarda-chuva, ele tem que ser 50 vezes P novamente, certo? É 50 vezes P. Eu fiz aqui uma mudança na álgebra de propósito para que fique bem diferenciado, né? Para que fique bem diferenciado as contas, né? Então, 50 vezes P mais 0 vezes 1 menos P, certo? Porque o retorno é 0 aqui no caso de levar o guarda-chuva e não chover. É o pior cenário para a pessoa que detesta andar de guarda-chuva. Então, isso aqui isso aqui tem que ser maior, que é o que eu quero saber, né? Do que 30 vezes P mais 100 vezes 1 menos P. Muito bem. Aí o que acontece? Vamos jogar os P's para a esquerda e os 100 para a direita. Os números sem o termo em P para a direita. Aqui fica mais fácil de enxergarmos, né? Aqui ficou menos 70 né? Menos 70 indo para o outro lado. Menos 70 indo para o outro lado, fica novamente 120. Né? 120p. Opa, 120p. E isso tem que ser maior do que 100. Certo? Então, a probabilidade tem que ser maior do que 100 dividido por 120. Que, olhando aqui, fazendo uma conta rápida, 100
dividido por 120 vai dar 0,83% de probabilidade de chuva para que essa pessoa saia de casa com guarda-chuva. Então perceba que ficou coerente, né? Então, quem não gosta de andar de guarda-chuva vai esperar que a probabilidade de chuva seja bem maior do que quem não se importa de levar o guarda-chuva, mas se importe de que chovendo ele vá tomar chuva. Então, e percebam outra coisa que, né, o valor é sempre ligeiramente maior do que 50%. Aí fica aqui uma brincadeira aqui para descobrir quais seriam os retornos para que eu levar o guarda-chuva acima de 50% fosse a escolha mais coerente. Então tá aqui, esse exercício mostra como é possível você traduzir, né? É possível você traduzir um problema subjetivo, né, em uma escolha objetiva, baseada, né, num critério objetivo. E dá para você misturar as coisas, né? Dá para você misturar as coisas e fazer as coisas de uma forma mais complexa. Então aqui eu tenho um probleminha, né, um exemplo bastante interessante, que é quando você tem vários objetivos e você tem que quantificar esses objetivos, né? Então, o exemplo que eu trago aqui para vocês é o estágio de férias. Então, a pessoa pense aí no aluno de graduação, uma aluna de graduação, ele tem 2 ofertas de estágio. Uma é trabalhar, né, auxiliar um pequeno empresário, um microempresário. Ele vai ganhar um salário de 5,25 dinheiros por hora, num regime de trabalho que pode variar entre 25 a 35 horas semanais, e vai ter os finais de semana livre. O contrato é no mínimo de 3 meses, mas o que vai variar mesmo é a quantidade de horas trabalhadas. A outra alternativa de estágio de férias seria participar da equipe do SOS Mata Atlântica, em que ele vai ficar 10 semanas lá na Serra da Jureia, né, vai ficar isoladão lá com a turma, 10 semanas na Serra da Jureia, aí é 40 horas semanais, um salário de 6,5 dinheiros por hora, um trabalho que envolve acampamento na mata, pernilongo, caminhada, mochila pesada, etc, etc. Aí serão 10 semanas ininterruptas, com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, na mesma mata, inclusive finais de semana. Lá ele vai poder fazer novas amizades, obviamente, né? Vai conhecer gente nova. E conforme a circunstância, né? Conforme a equipe e os seus líderes, essas 10 semanas podem ser um inferno, podem ser maravilhosas ou podem ser indiferentes. Então essa é a escolha, né, que a nossa vítima tem que incorrer. Então, quais são os objetivos? Primeiro, ganhar dinheiro, né? Você quer juntar dinheiro, o aluno quer juntar um dinheirinho para comprar. Depois, no final do curso, fazer uma grande viagem, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele quer ter umas férias divertidas, né? Ele não quer passar as férias apenas se desgastando. Afinal, são férias. Muito bem, ganhar dinheiro é fácil, né? Você mensurar, porque dinheiro é mensurável. Mas e como medir esse divertimento, né? Nas duas opções de trabalho? Então aí que entra aquilo que nós fizemos nesse exercício do guarda-chuva. A gente cria uma escala, né? Aí, como eu disse, né? O primeiro passo de se criar uma escala é analisar os cenários. Então aqui eu criei uma escala para o divertimento.
Aí eu peguei o melhor cenário e pus o número 5, vai. Como são 5 cenários, a gente não é tão criativo assim, não dá para ser tão criativo, imaginar. Então, eu peguei um melhor cenário e atribuí um valor 5, e o pior cenário eu atribuí o valor 1. Poderia ter feito outra escala de uma outra forma, mas, enfim, o que importa é você ser coerente. Então, nesse menor cenário, o que eu tenho? Né? O cara foi lá para a Jureia, ou foi para trabalhar lá na empresa, tá pessoa bacana, novas amizades, o trabalho agradável, o tempo passa rápido, férias maravilhosas em termos de divertimento. E o pior cenário, o trabalho é muito difícil, as condições de trabalho são ruins, muito pernilongo, muito encheção de saco, o tempo livre é entediante, as possibilidades são poucas, nenhum amigo está disponível. E aqui eu tenho três outros possíveis cenários intermediários entre o pior e o melhor, né? Conforme vocês podem ler aqui, né? E aí, né? E aí pronto, né? Você tem uma escala que é o mínimo e o máximo que você vai ganhar em termos de salário para cada opção e uma escala de divertimento para suas férias. Então, colocando isso no papel, num diagrama de influência, então sua decisão é o quê? Se eu vou para Jureia ou se eu vou para microempresa. Então, eu vou ter aqui dois eventos, a quantidade de divertimento e a quantidade de trabalho. Porque essa quantidade de trabalho vai impactar diretamente no salário. Certo? É o que a gente viu, né, no enunciado do problema. E a quantidade de divertimento depende, obviamente, da quantidade de divertimento. E no final eu vou ter uma satisfação total. Agora vamos lá, vamos ter que montar a árvore de decisão e para isso eu vou precisar fazer o quê? Uma quantificação, transformar tudo isso em números, uma escala, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou normalizar os valores. Então, vou normalizar o salário e a diversão. E vou usar, como usei da outra vez, uma escala de 0 a 100, certo? Onde eu posso trabalhar de uma forma quantitativa. E aí eu normalizo. O mínimo vai para 0 e o máximo é 100. No nível de diversão, eu fiz essa escala de correlação que você pode tranquilamente modificar e ver se você obtém resultados mais coerentes com o que você sente, né, em relação a essas coisas. Então eu coloquei 0 para aquele cenário 1, 100 para o cenário 5, 2 para o cenário 25, para o cenário 2 eu coloquei 25, para o cenário 4 eu coloquei 90, que ele não é tão distante do cenário melhor, né? Como vocês podem observar, mas eu também poderia ter colocado um outro valor aqui. E no intermediário eu coloquei 60 para o cenário 3. Nos salários, quando o máximo de salário que eu posso ganhar nas duas circunstâncias é 2.730, então eu coloco como 100. E o pior cenário que eu posso ganhar, que é justamente trabalhando o menor número de horas possíveis, no meu estágio aqui em São Paulo, vai ser equivalente a 2.047,50 em termos salariais. E ainda eu posso fazer o seguinte no meu retorno, né? Porque aí eu vou fazer uma média ponderada do valor de diversão e valor de ganho monetário, ganho em salário. Então eu posso fazer um peso para o salário, tá? Um peso para o salário e um peso para a diversão. Por exemplo, eu posso dizer, olha, para mim o salário é mais importante do que a diversão. Então eu coloco aqui 0,6 para salário e 0,4 para diversão. Ou posso pôr 50%, 50%, ou seja, 0,5, 0,5. Ou, enfim, eu também posso modificar essa escala da maneira como eu desejar. E aí eu monto a minha árvore de decisão usando esse esquema de quantificações. Então vejam,
eu tenho aqui o estágio de férias, eu vou ter, ou escolho SOS Mata Atlântica, ou escolho ficar aqui em São Paulo. Se eu ficar aqui em São Paulo, o que acontece? O meu evento será a quantidade de horas semanais trabalhadas. Eu posso trabalhar 40 horas, posso trabalhar 34 horas ou posso trabalhar 30 horas semanais. Poderia colocar mais eventos aí? Poderia. Eu escolhi fazer dessa forma. Aí, os meus retornos, né? Aí eu vou dizer o seguinte, a minha diversão vai ser a mesma. A minha diversão seria aquela escala central. Então eu vou colocar aqui na minha escala normalizada de diversão 60, 60, 60. E trabalhando 40 horas semanais será quando eu vou ganhar a maior quantidade de salário, né? Aí eu coloquei 100 aqui. Fazendo aquela escala ponderada que eu disse a vocês e colocar salário 0,60 e diversão 0,40, então isso vai me dar um resultado ponderado de 84. O pior cenário em termos salariais é 30 horas semanais, então aqui ficou 0, e aqui eu tenho uma variação aqui eu ganho apenas a diversão, né? E, portanto, no resultado ponderado eu tenho aqui 24. E aí aqui o valor intermediário. Então, com isso, eu tenho para cada resultado para cada situação um resultado ponderado determinado. No SOS Mata Atlântica, o salário ele é o mesmo, né? O salário ele fica o mesmo, que na nossa escala ponderada deu 81, certo? E variou o nível de diversão de 0 para o cenário 1 a 100 para o cenário 5. E eu fiz de novo também, usando a mesma escala ponderada, juntando salário e diversão, a melhor situação à pior situação. Aí aqui entra, né, o que eu forneci aqui, eu forneci as probabilidades associadas. Eu chutei essas probabilidades. Aí vocês podem me perguntar, como é que é possível obter essas probabilidades? Aí eu digo a vocês assim, que isso é possível graças às ferramentas de mídia social, né? Hoje em dia você consegue fazer um levantamento desse, você põe lá uma busca e você vê quais são as opiniões favoráveis, né, em relação ao SOS Mata Atlântica, né? Enfim, é possível você inferir, né, através das ferramentas de pesquisa em mídias sociais, né, em redes sociais, quais são os níveis de satisfação. E na questão daqui do estágio é a mesma coisa, certo? Então eu chutei, né, eu estimei, vamos dizer assim, essas probabilidades baseado em históricos. E com isso eu obtenho um valor médio esperado para essa árvore e para essa árvore de eventos e para essa árvore de eventos. E com isso eu escolho qual dos dois eu vou optar. Então aqui fica como exercício para vocês, né? Vocês dão uma pausa aí no vídeo, fica um exercício para vocês determinarem qual que é o valor médio esperado de um cenário e do outro e, portanto, qual será a escolha a ser feita. Então, com isso, a gente aqui eu coloco também um exercício para vocês pensarem, que é o seguinte, né? O meu exercício é o seguinte. Eu já ouvi falar, né? Algumas pessoas falam por aí que para que vale a pena você patentear alguma coisa, uma invenção, ela tem que ter algum valor econômico. Veja, eu discordo porque no estágio em que no momento em que você deve
fazer o registro da patente, ele é um estágio onde eu não tenho informações o suficiente a respeito do produto objeto da patente. Né? Aquilo que eu disse para vocês, há uma diferença grande entre inovação e invenção. Mas como justificar isso quantitativamente? E aí que entra esse tipo de ferramenta. Então, o exemplo que eu vou deixar para vocês resolverem é o seguinte. Então, como provar quantitativamente que você registrar, não como continuar fazendo a manutenção de uma patente sabendo que aquilo lá não acabou não virando um produto. Eu estou dizendo o registro inicial dessa patente. Então, vamos fazer o seguinte exercício. Quanto deve ser o valor, né, em 20 anos, o retorno dessa patente, para que em 20 anos, o retorno dessa patente, para que valha a pena eu gastar, vamos supor, 15 mil reais no processo de registro. Estou chutando alto, estou chutando um valor alto, 15 mil reais, você contratar um escritório especializado em patentes, né? Enfim, o custo é 15 mil reais. E existe um número mágico que diz o seguinte, que em geral, quando você chegou numa invenção, né, com resultados, etc., em que você consegue escrever até uma patente, porque o fato de você conseguir escrever essa patente já é um indicador que você tem algo em mãos. A probabilidade de que essa invenção vire produto é em torno de 30%. Então eu vou pedir para vocês que montem a árvore de decisão. Se vale a pena ou não vale a pena gastar 15 mil reais. Quanto que valeria a pena para que eu gaste 15 mil reais agora? Quanto que eu tenho que ganhar ao longo de 20 anos, né, que é o tempo de duração de uma patente, para que vale a pena fazer essa patente? E aqui também cabe uma outra observação muito importante, que não confundir a patente, o ganho com a patente, com o ganho com a tecnologia ou com o ganho com o produto. O ganho com a patente, eu chamo de ganho com a patente, é o fato de eu possuir exclusividade na exploração daquele produto. Então, quanto que eu vou ganhar tendo a exclusividade daquele produto, né, em 20 anos? Esse é o valor da patente, não é o valor. Muita gente confunde o valor da patente com o valor do produto. Seria o equivalente naquele nosso exemplo, quanto valoriza o carro o fato de você ter toda a documentação dele em dia, toda a documentação dele em ordem. Né? Se eu não tiver documentação nenhuma no carro, quanto vale esse carro? Né? É a mesma linha de raciocínio. Então fica aqui como um exercício para vocês fazerem essa árvore de decisão e obterem essa resposta. Então na nossa próxima conversa eu farei uma proposta de solução para esse problema interessante envolvendo árvores de decisão que impacta diretamente com o escopo do nosso curso. Tá bom? Então, até a próxima!